38 Me Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 145 Circulação e ventilação. Atualização completa. Autor: Kati Tradutor: Endless Fantasy Translation Editor: Endless Fantasy Translation. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Uma pena colorida, linda e incomum. Tinha um nome muito estranho. Quando os ratos começaram a ter penas. Com esse pensamento curioso em mente, Sumo começou a observar os atributos abaixo. A pena do deus rato. Pseudo, descrição. Há rumores de que o deus rato no inferno tinha um único fio de cabelo comprido no queixo. Com o tempo, após a nutrição divina, tornou-se um símbolo do deus rato. Mais tarde, para adorar o deus rato, o clã dos ratos usou uma pena para representar o cabelo comprido do deus rato, que carregava o poder divino do deus rato. Costumava haver um traço de verdadeiro poder divino na pena. Após o uso, a cerimônia de sacrifício dos clãs de ratos regularmente o infundia para revitalizar seu poder divino. Restrição: somente as orações do povo rato podem despertar o poder divino na pena. As outras raças são obrigadas a abandonar sua identidade racial se desejarem usá-la. Sob o testemunho da cerimônia de sacrifício, eles são obrigados a se juntar à tribo dos ratos voluntariamente para usar o poder da pena. Função: poder divino. Gula: o membro do clã dos ratos que segure a pena pode engolir mais do que o dobro de seu consumo regular de comida por 24 horas e converter o excesso de comida em ganho temporário de poder. Poder divino. Empoderamento: consuma um pouco da natureza divina armazenada nas penas para aumentar temporariamente a acuidade visual de criaturas selecionadas. A duração é de 24 horas. Poder divino. Bênção: queimar a pena no abrigo principal adicionará permanentemente a ele da benção transcendente do deus rato ao abrigo. Alimento evolutivo. Valor de revenda: alto. 400 pontos de desastre. Esta pena vale mais do que a escultura do deus leão? Olhando para o valor de revenda de 400 pontos na parte inferior, Sumo ficou surpreso. A escultura completa do deus leão, que não havia sido usada nenhuma vez, valia apenas 300 pontos. Essa pena, porém, que já havia passado sabe Deus pelas mãos de quantas pessoas, surpreendentemente ainda conseguia manter um preço tão alto. Esta pena deve ser um saque da batalha entre os kobolds e os clãs dos ratos. Infelizmente, ainda esse mesmo conjunto de restrições. Como Maeda não se juntou ao povo dos ratos, ele não pôde usar as primeiras funções. Ele também não poderia queimar a pena em seu abrigo e despertar a bênção. Teria despertado a suspeita, ou cobiça, dos kobolds. No entanto, as muitas restrições que fizeram com que Kento Maeda mantivesse esta pena, agora me beneficiaram. Quando ele verificou o núcleo de Maeda pela primeira vez, Sumo não se importou com essa pena. Mesmo sem ela, uma pena de 9 ou 12 cores poderia ser facilmente encontrada, muito menos uma das cores do arco-íris. Nas pequenas lojas de brinquedos infantis de Yu, uma dúzia dessas penas podia ser vendida por apenas 1 yuan. Inesperadamente, sob a estimulação do sistema, esta pena irrompeu com sua luz original, fazendo seu valor disparar. A pena pode ser queimada e usada diretamente para adicionar a benção do clã dos ratos, seja ela qual for. No entanto, o povo rato foi exterminado pelos kobolds. Comparando as forças, o clã dos ratos era completamente fraco, nem mesmo comparável ao clã dos leões. Com base apenas nesse raciocínio, é um risco muito grande. Isso tem que ser repassado sem consideração. Se eu escolher a terceira opção de atualização do sistema, embora a evolução da bênção ainda seja indeterminada, é uma coisa boa com base no requisito de 300 pontos de sobrevivência listados atrás dela. No entanto, ainda há algum risco com este método. Se os atributos não fossem de uso atual para mim, isso retardaria o desenvolvimento da base. Então, resta apenas a última opção. Olhando para Big Spark e Little Spark que estavam a seus pés, seus olhos estavam cheios de saudade. Olhando para a pena em suas mãos, Sumo não hesitou mais, dizendo com um sorriso: eu escolho a segunda direção de atualização.
Embora ambos estivessem atualmente infundidos com o chamado pseudo-poder divino, a pena havia sido infundida com poder divino real antes, então sua classificação era mais alta do que a escultura do deus leão. No entanto, mesmo que a classificação da escultura fosse suprimida, a pena poderia substituir o requisito de 3.100 pontos de sobrevivência para ativar a atualização da bênção de reversão do clã do leão. De uma só vez, ele obteria a bênção de reversão do segundo nível do clã do leão. Depois que sua voz sumiu, uma luz negra brilhou no corpo de Sumo e foi em direção às luzes coloridas penduradas no teto. Com a adição de luz negra, as 7 cores originalmente confusas de repente ficaram claras. O preto surpreendente era como um corante, e todas as cores lentamente se transformavam em ciano gradualmente. Comparado com o verde anterior do clã do leão, o ciano após a transformação era visível a olho nu e era muito mais rico. Depois de um tempo, a conversão foi concluída e a luz negra retraída. A luz verde varreu novamente, como uma grande rede, capturando todos os raios e se afunilando no núcleo da armadura da tartaruga no chão. Sentindo o poder de origem semelhante, a luz ciano do clã do leão na armadura da tartaruga perfurou espontaneamente, constantemente tentando romper as algemas da armadura da tartaruga, ansiosa para se reconciliar com a rica luz ciano acima. Que poder mágico! Ele pode manifestar esse poder na realidade. Tentando passar a mão pela luz ciano que descia lentamente, Sumo agarrou firmemente a luz, segurando-a em sua mão como um líquido. Embora a mão que segurava o líquido só pudesse se mover dentro das restrições da luz verde, sentir o poder transcendente contido em sua mão deu a Sumo um vislumbre de esperança. Se houver um instrumento correspondente, contanto que eu consiga coletar esse líquido ciano, talvez eu possa decifrar os mistérios mágicos por trás dessas criaturas fantásticas. Quando chegar a hora, que bola de fogo, ou magia do vento, contanto que eu consiga simular a frequência correspondente, talvez eu possa imitá-la. Líquido misterioso, as possibilidades de lançar mágicas, a luz ciano do sistema. Este mundo está ficando estranho. Soltando o líquido em sua mão e deixando a luz verde continuar se fundindo com a luz azul abaixo, Sumo esperou em silêncio. A luz ciano na armadura da tartaruga, como uma criança gananciosa, comeu vorazmente enquanto as fontes de poder semelhantes se fundiam e fundiam. Depois que o último brilho de luz se dissipou, a armadura da tartaruga ficou visivelmente maior e as rachaduras nas costas também aumentaram em conjunto, tornando-a ainda mais assustadora. A pobre benção das sereias se assustou com a ameaça da luz do clã dos leões e já se escondia no canto. Curiosamente, Sumo abriu a interface de atributos transcendentes, Vendaval, LV1, potencial de crescimento, 2 estrelas, fonte transcendente, bênção de um verdadeiro sacerdote leão, com fraco controle do vento e autonomia. No abrigo, o jogador pode controlar o vento de acordo com seus desejos subjetivos. Por favor, descubra as maneiras específicas de como usá-lo sozinho. Evoluindo de vento para vendaval, o potencial também aumentou de 1,5 estrelas para 2 estrelas. A capacidade de controlar o vento foi aprimorada e ganhou a capacidade de ser autônomo. Olhando para a introdução no painel de atributos com surpresa, Sumo desligou o painel com entusiasmo e começou a experimentar a nova habilidade de bênção. Que tal ter o vento soprando na minha mão? Depois que sua voz terminou, não houve resposta. É muito difícil. Vendo que uma instrução tão simples não surtia efeito, Sumo pensou um pouco e mudou para uma instrução mais específica. O vento segue ao longo da minha mão, soprando para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita. Nesse momento, uma brisa gradualmente se desenvolveu e começou a soprar em direções fixas em um ciclo. Vendo esta cena, Sumo tinha uma pitada de excitação em seus olhos. Ele parou a brisa e foi direto para o segundo andar onde estava o meio de cultura. Apontando para a direção onde o cano desceu, Sumo falou claramente: o vento sopra continuamente nesta direção. Uma instrução tão complicada seria completamente impossível para a bênção do clã do leão de primeiro nível, mas, neste momento,
Após a atualização de reversão, a benção do sacerdote do leão poderia fazê-lo. A brisa desceu rapidamente pelo cano de pedra dura rapidamente e, depois de entrar no terceiro andar por um tempo, sugou o ar para cima novamente, forçando o ar viciado de volta ao respiradouro, criando um ciclo. Durante esse processo, Sumo ficou agradavelmente surpreso ao descobrir que, embora inicialmente fosse impossível regular com precisão a duração de um ciclo, depois de tentar vários métodos, Sumo finalmente encontrou uma maneira. Respirando. Kobolds eram humanoides, assim como o povo-leão. A respiração era a semelhança comum entre a maioria das criaturas. Era através da respiração que Sumo controlava o ritmo do ciclo do vento para atingir a função de ventilação regular. Depois de configurar todas as funções, Sumo ficou sob a ventilação e esperou em silêncio. Usando a função de cronômetro do telefone antigo, Sumo percebeu que, a cada 3 minutos, o vento circulava automaticamente pelo cano uma vez, trazendo o ar fresco e também sugando o ar viciado de baixo para cima. Após 3 ciclos, Sumo voltou ao terceiro andar do abrigo. Como esperado, o ar no terceiro andar ficou significativamente mais fresco e, devido à função de circulação, havia até uma sensação de estar no deserto. É ótimo, levou apenas um dia para reformar a base. Finalmente posso ficar aliviado. Depois de trabalhar por várias horas, Sumo ficou extremamente satisfeito com os resultados diante dele. De volta ao primeiro andar, o céu do mundo fora do abrigo indicava a aproximação da noite. Sob o pôr do sol, Oreu sentou-se sozinho no chão à distância, observando seus arredores fielmente. Big Spark e Little Spark também estavam curiosamente esvoaçando no mundo da neve gelada. Vendo Sumo se aproximar, eles correram para seus pés rapidamente, seus olhos carentes querendo sua atenção. Oreu, volte para casa. Sumo gritou e olhou para Oreu, que ficou surpreso. Observando Oreu correr de volta, Sumo tinha o sorriso de um velho pai estampado em seu rosto. Vendo a pena, os olhos de Oreu se arregalaram e ela disparou para frente, colidindo com Big Spark e Little Spark em sua impaciência. Uau! Uau! Olhando para os olhos ansiosos dos 3 pequenos, Sumo não os deixou em suspense. De acordo com as proporções usuais, Oreu comeu metade dela, e Big Spark e Little Spark dividiram igualmente a metade restante. Ao vê-los devorar agora impotente pluminha, não notou nenhuma mudança nos 3 pequeninos. No entanto, ele não se incomodou, virando-se e chegando à entrada do porão. O interior do tigre de terra estava quente por ter passado um dia inteiro sob o sol. Depois de dirigir o carro para o abrigo, ele olhou para o céu escuro lá fora e para as nuvens escuras que começaram a se formar. Sumo sentiu o mesmo que o céu, seu rosto cheio de preocupações. Claque, claque. O portão de liga fechou lentamente e fez sons ásperos. O último traço de escuridão do mundo exterior foi completamente separado depois que o portão foi abaixado. Faltam 3 dias. A nevasca está chegando. Mi Post-Apocaliptic Shelter capítulo 146. Diário de Maeda. Fogo maciço no céu. Antes disso, mesmo a louca nevasca de antes não condensava nuvens escuras como hoje. Não havia previsão do tempo, nem a capacidade de prever nevascas. Confiando em seu instinto, Sumo sentiu que algo estava errado. Aconteceu de ser outro dia ensolarado hoje. Parte da neve havia começado a derreter. Assim que a temperatura caísse no dia seguinte, eles se transformariam em gelo sólido. Naquela época, mesmo um jogador bem equipado como Sumo acharia extremamente difícil sair de casa, quanto mais os outros. Espero que a nevasca chegue mais tarde, caso contrário, será um pesadelo se as coisas continuarem assim. Deixando de lado a preocupação em seu coração, ele dirigiu o tigre de terra para a plataforma de pedra alta. Sumo então rastejou para baixo para reformar o chassi inferior do carro. De baixo, Sumo podia ver as marcas de colisão causadas por cascalho e pedras durante sua viagem anterior. O chassi precisa ser polido amanhã, e é melhor reforçar o carro como um todo. Caso contrário,
O carro simplesmente se tornará sucata depois de algumas viagens ao deserto. Depois de sair do recesso raso, Sumo instruiu os três pequenos a entrarem pela porta da passagem. Ele apagou as luzes do lado de fora, fechou a pesada porta de pedra e o mundo ficou quieto novamente. Até certo ponto, as atividades diárias que ele realizava forneciam uma sensação constante de segurança e familiaridade. Grande faísca e pequena faísca caminhavam curiosamente pelo corredor, arrulhando de vez em quando como se tivessem descoberto um novo mundo. Embora Oreo também fosse muito curioso, ela insistia em andar atrás de Sumo e protegê-lo com lealdade. Está bem, está bem. Não levante muito a guarda enquanto estivermos em casa. Relaxar. Abaixando seu corpo, Sumo pegou Oreo e avançou. Depois de reformar o abrigo, esta foi a primeira vez que os três pequenos voltaram de fora para casa. Naturalmente, eles ficariam curiosos sobre as mudanças. Dentro da base completamente alterada, o design de 3 andares, várias partições e luzes brilhantes acima. Tudo isso teve um forte impacto visual nas criaturas do deserto. Colocando o Oreo na mesa, Sumo abriu o freezer que continha comida congelada e cortou 2 pedaços de carne dele. Wasteland, mês 1, dia 17, um dia auspicioso. Hoje redesenhamos completamente o interior do abrigo. Refeição de comemoração, bolinhos de carne. Hoje teremos uma refeição luxuosa. Devo colher 2 bulbos de alho para comemorar. Registrando cerimoniosamente este capítulo no diário, Sumo se sentiu feliz e caminhou para a sala de cultivo com a desculpa perfeita. Encontrando os 2 brotos de alho mais verdes no melhor estado de crescimento, Sumo cuidadosamente esticou as mãos e os arrancou. O tempo que passou foi muito curto. Apesar da capacidade de aceleração do meio de cultura, o alho ainda era cerca de 1/3 menor do que os de tamanho normal, e os dentes de alho também estavam muito macios. No entanto, para Sumo no momento, isso era o suficiente. Sentindo o aroma terroso de alho fresco, brotos de alho e o cheiro de vegetais frescos, a saliva de Sumo fluiu enquanto ele corria de volta para o fogão. Ele rapidamente misturou e rolou a farinha. Cotou a carne e acrescentou vários temperos de acordo. Em seguida, cortou 2 brotos de alho em pedaços e os adicionou ao recheio do bolinho. Enquanto a água fervia, ele fazia bolinhos. As mãos de Sumo operavam rapidamente enquanto ele realizava várias tarefas ao mesmo tempo. O fogo de lenha não fervia a água rapidamente. Quando a água na panela começou a ferver, Sumo olhou para os bolinhos na tábua e os jogou na panela com uma sensação de dever cumprido. Ao mesmo tempo, derramou um pouco de óleo vegetal na panela ao lado e começou a preparar o óleo de pimenta. Cheirando o tempero escaldante e a doçura dos bolinhos cozidos em água de energia psíquica, Sumo reprimiu à força seus desejos internos e começou a fazer o molho. Uma cati de carne foi cortada em fatias finas, enquanto o outro cati foi embrulhado dentro dos bolinhos. O óleo de pimenta tinha um toque de vinagre, um pouco de molho de soja e um pouco de açúcar para equilibrar os sabores. Pegando um bolinho cozido com seus pauzinhos, ele o mergulhou no molho. O cheirinho da combinação ficou incrível. Colocando-o na boca, Sumo mordeu levemente a casca do bolinho, saboreando o sabor. No momento seguinte, o suco explodiu em sua boca junto com o molho, elevando diretamente suas papilas gustativas ao céu. Ah, que delícia! Vendo que os 3 pequenos já estavam correndo freneticamente impacientes, Sumo colou todos os bolinhos e os distribuiu. Sentado em frente ao fogão, ele deu uma mordida em um bolinho e comeu com um pedaço de alho. Sumo estava cheio de alegria. Comer carne sem alho elimina metade de sua fragrância. Nessa hora, os bolinhos eram servidos com alho, com grandes fatias de carne guarnecidas com o molho. O sabor e a sensação eram simplesmente sublimes. O molho picante, a mastigabilidade da carne, a delícia dos bolinhos e as luzes elétricas brilhantes no teto. No abrigo, Sumo parecia ter voltado ao mundo civilizado. Era como se ele estivesse sentado em casa durante o ano novo, toda a família comendo bolinhos alegremente assistindo ao baile de gala do Festival da Primavera. Ouvindo Crosstalk de Peng no palco,
reclamando sobre atos mágicos cheios de brechas e a noite inesquecível que nunca faltaria. Faltam 3 dias. Vendo as 3 cabecinhas se empanturrando de comida, Sumo balançou a cabeça e a empolgação de antes desapareceu. Olhando para a forma dos bolinhos e pensando no significado dos bolinhos chineses, Sumo sentiu apenas uma sensação amarga vindo de seus olhos. Eu me pergunto como papai e mamãe estão, e se minha irmãzinha está comendo bem. Faltam 4 ou 5 dias para o ano novo, suspiro. Esses dias, Sumo estava se forçando a permanecer ocupado para esquecer a atual situação de vida e morte de seus pais e irmã. Neste momento, embora os deliciosos bolinhos ainda estivessem liberando seu aroma, Sumo se sentiu um pouco desanimado e perdeu o apetite. Depois de terminar o jantar às pressas e esfregar o fogão, ele pegou os produtos de higiene pessoal GF que conseguiu pela manhã e levou a louça. Embora houvesse luzes elétricas para ajudá-lo a trabalhar durante a noite, Sumo optou por voltar para a pequena cama. Acendeu o abajur e deitou-se silenciosamente. Oreo parecia sentir que Sumo também estava de mau humor, pois ela correu obedientemente e deitou ao lado da cama silenciosamente. Os seres humanos tinham emoções, que eram lindas, mas também pesadas. Sumo não era uma pessoa que se desanimava ou se frustrava facilmente. Só que, neste momento, neste abrigo seguro, antes da nevasca que se aproximava, ele só queria descansar bem. Eles virão. Mamãe e papai. Irmã. Eles definitivamente estarão aqui. Olhando para o teto, o olhar de Sumo parecia penetrar na parede e viajar em direção ao céu coberto pelas nuvens escuras lá fora. O vento gelado gradualmente começou a varrer o terreno baldio, o que era completamente diferente da grande queda de temperatura durante o dia. Finalmente estava chegando. Faltavam 3 dias. Depois da meia-noite daquele último dia, o desastre da nevasca chegaria. Esses 3 dias consecutivos de nevasca seriam como uma faca afiada que matava humanos no deserto. Sentado na cama e sentindo-se deprimido, Sumo também perdeu seu desejo habitual de navegar num Oceanel antes de dormir. Ele se virou para pegar os pertences de Kento Maeda do depósito para examiná-los. Apenas durante o dia resolveu o problema de ventilação de seu abrigo. Kento Maeda era como só altruísta, mesmo tendo partido, ele ainda estava dando luz para aquecer os outros. Neste momento, entre todos os itens, havia apenas 3 coisas valiosas. Um caderno de capa dura contendo seu diário 2 mapas, um grande e um pequeno. O que foi registrado permaneceu desconhecido. Colocando os mapas de lado, Sumo sentou-se e começou a olhar para este diário único sob a luz suave da lâmpada de cabeceira. Na era civilizada, que pessoas sérias escreveriam um diário? No entanto, depois de chegar ao deserto, todos pareciam ter adquirido esse hábito misteriosamente. Como Magou, Maeda também optou por escrever seu diário em um caderno, e a caligrafia era extremamente caprichada. Com a ajuda da função de tradução do painel do jogo, os caracteres japoneses foram traduzidos diretamente para os chineses e exibidos na frente de Sumo. O diário começou seus registros a partir do 5º dia, mas, no início, Kento Maeda complementou cuidadosamente os registros dos dias anteriores junto com outras informações importantes. Lendo com atenção, a mensagem nas páginas parecia ter trazido Sumo para a perspectiva de Deus. Antes de Kento Maeda atravessar o deserto, ele costumava ser o chefe de uma academia de boxe no Japão. Ele recrutou alguns malandros para ensinar boxe na academia e gostava de intimidar as pessoas diariamente e cometer crimes. Contando com a proteção dos boxeadores contratados por ele, bastava sobreviver nas ruelas. O Japão não era grande, mas a diferença entre ricos e pobres era muito grande. As pessoas que mantinham boas companhias melhoraram, e as pessoas que mantinham más companhias naturalmente pioraram. Desde o início, Maeda havia escrito as palavras sempre um passo mais rápido mais de uma vez em seu caderno de uma pessoa que podia controlar os gangsters em sua academia de boxe, para se tornar uma pessoa que vive no deserto, reunindo um grupo de seguidores. Maeda também tinha um modelo de protagonista fraco. Olhando o diário dos últimos dias,
Sumo leu com o punho cerrado sobre a razão pela qual Maeda foi capaz de se misturar com os kobolds. Havia apenas um punhado de kobolds inicialmente, cerca de 50 pessoas, e eles eram muito mais fracos do que os clãs de ratos e leões próximos a eles. Em tal ambiente, Kento Maeda descobriu perspicazmente o enorme potencial da bola de fogo. Ele escolheu se juntar à força mais fraca e trouxe a tecnologia da pólvora para o mundo dos kobolds. Enxofre estava ao lado do acampamento do clã dos ratos. À noite, correndo um risco enorme, Kento Maeda conseguiu desenterrar alguns catis de minérios. Foi esse movimento arriscado que fez os kobolds gradualmente acreditarem nele. Criando pólvora loucamente, atacando loucamente quando havia apenas um pequeno número de kobolds nos estágios iniciais, Maeda liderou os kobolds e matou nada menos que 50 seres humanos colocados nas proximidades e finalmente encontrou a primeira condição de convocação. Neste momento, o clã kobold, que originalmente compreendia 50 pessoas, de repente se expandiu para 100, ganhando a habilidade de desafiar o clã dos ratos de 400 pessoas. Em sua primeira batalha, apenas 9 vidas de soldados foram perdidas. Os kobolds derrotaram o forte clã dos ratos e obtiveram a oportunidade de superconvocação, permitindo que 2.000 deles fossem convocados. O que é esse conceito? Observando Kento Maeda expressar seu choque mais de uma vez com a chegada da raça alienígena em seu diário, Sumo parecia ter sido transportado em sua mente para a grande cerimônia de convocação, observando cada kobold sair um após o outro. Acontece que o castelo também foi convocado. Como eu disse, um prédio tão alto, como poderia ter sido construído em tão pouco tempo? Maeda instruiu Marçal a gravar secretamente a estrutura do castelo kobold. Será que há algo valioso no castelo? Lendo até o 7º dia do diário, do que anotou quando Kento Maeda resumiu os ganhos e perdas daquele dia, Sumo pegou 2 mapas e fez a adivinhação. O grande mapa, a julgar pelas linhas retas tortas, era um mapa desenhado à mão. Meu Deus! As estruturas e a distribuição dos kobolds no castelo foram descobertas por essas pessoas. Os registros do mapa eram extremamente detalhados. Mesmo que fosse limitado pela habilidade de Marçal, e alguns lugares não estivessem claramente indicados, Sumo podia ver a estrutura do castelo em detalhes. Além disso, no lado direito do quarto andar, Sumo também viu um local marcado em vermelho com as letras grandes escritas nele: Sala do Tesouro. Meu Deus, este lugar deveria ser o lugar usado pelos kobolds para coletar tesouros do lado de fora. De acordo com isso, é muito provável que a ferramenta de laser da máquina de fabricação de armas térmicas a laser esteja aqui dentro, e o núcleo do esconderijo que desapareceu sob o corpo de Magou também pode ter sido levado de volta com eles. Depois de obter algumas pistas sobre os 2 itens perdidos, o coração de Sumo de repente ficou animado. Ele guardou o diário e o outro mapa e começou a estudar as fracas defesas do castelo kobold. Comparado com o castelo projetado por humanos, a estrutura do castelo kobold não era complicada, e havia muitos pontos fracos que eram claros para o olho destreinado. Infelizmente, é tão difícil quanto escalar o céu para entrar no castelo. A menos que todos os kobolds sejam afastados da montanha, ou se a maioria dos kobolds deixar o castelo, talvez haja uma chance de eu entrar. Depois de olhar para ele por um tempo e suprimir o pensamento de invadir diretamente, Sumo sentiu um pouco de sonolência. Recolheu o mapa, deitou-se na cama pequena, apagou o abajur e adormeceu tranquilamente. Ao lado dele, Oreo sentiu a recuperação do humor de Sumo. Ela voltou para fora com segurança e se deitou com Big Spark e Little Spark. No entanto, o sono deles estava destinado a não durar até o amanhecer. Quando Sumo ainda estava dormindo profundamente no meio da noite, o latido maníaco de Oreo ressoou pelo abrigo e, em um instante, Sumo foi acordado. Existe um inimigo? Oreo balançou a cabeça, mas a mania incontrolável em sua expressão era extremamente óbvia e parecia que algo importante estava acontecendo. Levantando-se rapidamente e caminhando rapidamente para o centro de comando, Sumo rapidamente acendeu a luz e, em seguida,
Ligou a velha TV e começou a verificar os arredores do abrigo. Dando uma olhada na cena do lado de fora, Sumo ficou atordoado. No momento, o céu lá fora parecia estar queimando. Originalmente estava escuro e tarde da noite, mas atualmente, metade dela estava refletida em vermelho ardente. Era exatamente o sinal de um grande incêndio queimando no céu. Mi Post-Apocalyptic Shelter capítulo 147. Contra-ataque. Mesmo com ventos fortes tem um caminho para caso que essa situação. Esse local parece ser ao redor do castelo Kobold. Será que todos os arbustos estão queimando? Sumo tirou algumas roupas do depósito e rapidamente as vestiu. Quando um vizinho estava com problemas, a ajuda deveria vir de todos os lados. Antes de ir para a cama à noite, Sumo olhou para o mapa do castelo Kobold. Neste momento, havia um terrível incêndio acontecendo ali. Acordado no meio da noite, ele provavelmente não se perdoaria se não saísse para verificar as coisas. Caminhando até a bancada, Sumo acendeu as luzes acima e desdobrou o mapa topográfico desenhado à mão de antes. Ele começou a inspecioná-lo cuidadosamente. Havia uma floresta baixa cobrindo uma grande área bem em frente ao castelo Kobold, mas esta floresta seria difícil de iluminar mesmo se explosivos de ácido pícrico fossem detonados lá. O principal motivo era que os arbustos da frente estavam muito dispersos. Seria difícil contar com uma ou duas árvores para espalhar as chamas para as outras árvores. Além da neve acumulada nos últimos dias, os arbustos estariam extremamente úmidos, então a ideia de queimar esses arbustos frontais poderia ser eliminada imediatamente. Neste momento, apenas os arbustos ao redor do castelo foram deixados. Nesses dois locais, os arbustos estavam densamente compactados, e a área era enorme. Poderia ser chamada de floresta densa. Mesmo assim, se alguém quisesse usar uma simples tocha para incendiar toda a floresta, outras condições teriam que ser atendidas. Meu Deus, é possível que outra cobra tenha vindo para intimidar as cobras com cabeça de terra que são os kobolds. Ele estudou o mapa e marcou X em vários lugares que poderiam ter causado o incêndio. Sumo começou a observar a distribuição deste campo de batalha. Havia um espaço aberto em frente ao castelo Kobold, a cerca de 500 metros de distância. Se alguém atacasse, este lugar não seria a primeira escolha. No entanto, à esquerda e à direita do castelo, havia arbustos muito exuberantes, que geralmente ajudavam o castelo a resistir aos fortes ventos do leste. A direção do vento neste momento. Pensando nisso, Sumo voltou apressadamente para a TV. Ajustando o ângulo de visão e dando zoom nas folhas para observar. Depois de um tempo, Sumo descobriu que era o vento nordeste soprando neste momento. Não é aconselhável fazer o fogo contra o vento, então só se pode ir a favor do vento para fazê-lo. Segundo este cálculo, se o fogo fosse aceso, deve ter sido iniciado no lado esquerdo do castelo. Excluindo o lado direito do castelo, Sumo passou a focar na topografia do lado esquerdo. Havia uma alta inclinação atrás do castelo Kobold. Se a outra parte tivesse acendido fogo no lado esquerdo, sem dúvida eles queriam usar o vento nordeste para soprar fogo no castelo Kobold. Olhando mais de perto, se os kobolds quisessem se defender, eles só precisavam proteger a frente e os lados direitos do castelo. Se um inimigo estivesse atacando, já que a esquerda estava queimando, eles teriam que romper e atacar pela frente e pela direita. Quem está tentando arranjar problemas com os kobolds? Um abrigo humano desconhecido? O clã do leão? Ou é uma raça desconhecida? Com os dados do mapa topográfico, Sumo planejou rapidamente uma rota de direção. Ao longo dessa estrada, ele poderia contornar e evitar qualquer possibilidade de ser exposto. Contanto que ele pudesse chegar na parte de trás do castelo Kobold, ele estaria seguro. Esse era o lado para o qual ninguém iria. Esta posição, seja em termos de ocultação, ponto de vantagem ou mobilidade quando uma oportunidade se apresentava, tinha o valor mais estratégico. Sumo deu um tapinha na mesa decisivamente. Depois de lembrar todas as rotas do mapa em sua mente, Sumo guardou o mapa topográfico e caminhou em direção ao andar superior. Oreo, que ainda estava latindo atrás dele,
seguiu em um ritmo acelerado, ambos se preparando para a batalha simultaneamente. Sumo vestiu seu uniforme de combate e armadura. Como ele não saía há um dia, todo o equipamento elétrico permaneceu totalmente carregado. Após uma rodada de inspeções e confirmando que não havia problemas, Sumo trouxe alguns suprimentos dos baús de tesouro junto com ele. Um sabre de ferro refinado padrão, duas pistolas automáticas K1, totalmente carregadas, todas as flechas de besta restantes e o bastão de choque elétrico de 80.000 volts produzido pelo jogo. Ele também levou consigo a corda com gancho que fez anteriormente e toda a corda de cânhamo de 15 metros que recebeu ao abrir os baús do tesouro. Depois de pensar bem, trouxe também os 20 litros de combustível. Enquanto ele arrumava seu equipamento, Sumo também ferveu um pouco de água quente e encharcou 2 pacotes de macarrão instantâneo dentro. Ele esperou até que o macarrão estivesse pronto antes de retirá-lo e armazená-lo no espaço de armazenamento como comida para a noite. Tudo estava pronto. Não só o fogo lá fora não diminuiu, como se tornou ainda mais exagerado. Sumo não esperou mais e foi direto para o primeiro andar para abrir a porta do porão e expulsar o tigre de terra. Com certeza, as metas não devem ser simplesmente definidas. Eu tinha acabado de mencionar que não iria expulsá-lo, mas aqui estamos partindo para outra jornada. Os dias no deserto eram tão caprichosos. Abaixando o portão de liga leve e travando o guincho de volta na posição, ele podia ouvir o vento sussurrando no meio da noite, misturado com flocos de neve espalhados. Parecia que metal frio estava raspando contra seu corpo. Mesmo com a proteção do uniforme de combate, Sumo não pôde deixar de tremer ao entrar no carro. Ligando o motor e esperando o carro esquentar, Sumo ligou o interruptor de ar quente do uniforme de combate. Depois de pouco mais de 10 segundos, seu corpo rígido se recuperou gradualmente até sua condição ideal. Está tão frio. Eu me pergunto quem é o oponente, sendo tão ousado a ponto de atacar os kobolds neste tipo de clima. Depois de exalar um pouco de ar quente no para-brisa e limpar o vidro com um pano, Sumo lentamente engatou a marcha. Acendeu os faróis altos e pisou no acelerador. Em comparação com a neve de ontem, depois de 3 a 5 horas de temperatura diminuindo rapidamente, grande parte do solo já havia congelado. Dirigindo nesse tipo de estrada, ele só conseguia manter a velocidade em cerca de 20 metros por segundo por causa das condições da estrada e da visibilidade à noite. Dirigindo devagar, Sumo teve que se concentrar e dar o máximo de atenção. Depois de apenas meia hora dirigindo, Sumo, que não havia dormido o suficiente, sentiu-se um pouco cansado. Isso foi agravado pelo calor do uniforme de combate e pela falta de circulação de ar na máscara. Sumo parou o carro e removeu a máscara. Ele saiu para tomar algumas respirações profundas de ar frio. Depois de beber meia garrafa de água de energia psíquica, Sumo continuou na estrada novamente. O tom vermelho ardente lançado no horizonte distante era como um guia, extremamente óbvio na noite do deserto. Centenas de acres de floresta estavam queimando e, mesmo que ainda estivessem a dezenas de quilômetros de distância, Sumo podia ver claramente a fumaça que se acumulava à distância. Quando ele se aproximou, Oreu também ativou seu sexto sentido, sentando-se ao lado dele no banco da frente, ouvindo atentamente. Depois de um tempo, Oreu latiu em pânico. O que? É muito perigoso lá na frente. Uau! Oreu acenou com a cabeça continuamente quando ouviu as palavras de Sumo, e seu rosto estava ansioso, como se ela tivesse visto algo perigoso. Eu vou morrer se eu for. Houve um momento de silêncio, enquanto Sumo lentamente e sem querer fez a pergunta. Neste momento, Oreu colocou um olhar firme, balançando a cabeça ferozmente. Ela latiu para frente 2 vezes. O significado disso era muito óbvio. Já que não vou morrer, o que poderia me assustar? Está atrasado há tanto tempo, então, mesmo que eu não entre, devo pelo menos dar uma olhada. O personagem de Sumo sempre foi um pouco extremo. Quando era hora de adiar as coisas, ele o fazia, mas quando era hora de avançar, ele não hesitava. Mesmo que Oren indicasse o risco de lesão, Sumo foi destemido.
Essa estrada viajou na direção das planícies do Clã do Leão. Depois de passar pelo terreno baixo, as condições da estrada melhoraram e o carro foi ganhando velocidade gradualmente, aumentando para 35, ocasionalmente 40, jardas por segundo. Gradualmente, ele saiu das planícies do Clã do Leão e chegou às altas encostas do Kobold. Neste momento, confrontado com a cena diante dele, Sumo não conseguiu mais reprimir o choque em seu coração e exclamou: "O povo leão poderia fazer isso." Ligando seu telefone antigo, ele agora podia ver que havia leões densamente amontoados ao redor do castelo Kobold. Todos os kobolds estavam fora de seu castelo neste momento e forçados a lutar contra o povo leão do lado de fora. À noite, a buzina da matança soou. Da mesma forma, esta foi a última resistência desesperada do Clã do Leão antes do desastre acontecer. Um desastre está chegando, e o povo leão sabia. Mesmo que os kobolds não os caçassem, o que aconteceria se eles não tivessem abrigo ou suprimentos durante a nevasca? É melhor lutar até a morte e dar tudo de si com suas vidas na batalha contra os kobolds, e tentar completar o ritual de convocação para mudar seu destino. A coisa mais importante é: o feitiço do vento do Clã do Leão pode ser usado assim. Sumo dirigiu até a colina atrás do castelo Kobold e se deitou na neve, olhando para o fogo. A familiar sacerdotisa Leoa permaneceu na periferia da cena de fogo, acenando seu cajado repetidamente em direção às chamas. Sempre que uma rajada de vento caía no fogo, o fogo aumentava um pouco de intensidade. As chamas podiam ser vistas queimando no chão, e parte da madeira queimada foi soprada pelo vento, atingindo a frente do castelo Kobold. Se os kobolds não saíssem para defender, em 1 ou 2 horas, o castelo Kobold seria incendiado por este fogo, transformando em um inferno ardente. O ágil povo leão tinha uma vantagem absoluta em mobilidade. Foi uma hora oportuna para o Clã dos Leões pelo forte vento nordeste e, com a vantagem geográfica de ocupar terreno elevado, e o traço final de bravata e unidade de uma raça desesperada. Se os kobolds tiverem apenas essas medidas para recorrer, lamentavelmente, os kobolds perderão. Descobrindo sua máscara e sentindo o cheiro acre de queimado no ar, o coração de Sumo ficou mais calmo e sua mente rapidamente processou seus pensamentos. Nesse momento, nas torres de vigia, as sentinelas já haviam descido para lutar, e a muralha da cidade estava uma bagunça caótica. Na frente, à esquerda e à direita, havia leões e kobolds travados em uma batalha desesperada. Restava apenas a retaguarda. Como não havia porta para a retaguarda, nem mesmo o povo leão escolheria este local para a batalha e, guardados pela parede de pedra, os kobolds também desistiram de defender a retaguarda. Colocando os binóculos à sua frente, Sumo observou cuidadosamente se havia alguma brecha atrás do castelo. No entanto, na visão dos binóculos, uma figura apareceu de repente sob a parede de pedra atrás do castelo Kobold. Droga! Há alguém que tem as mesmas intenções que eu de buscar alguns ganhos. Me Post-Apocalyptic Shelter capítulo 148, aproveitando para saquear, invadindo o castelo. Na parte de trás do castelo, não havia protuberâncias ou saliências na parede. Sem ferramentas profissionais, seria quase impossível entrar daqui. Se não fosse pela cor preta da figura abaixo que era claramente visível contra a neve branca sob o castelo, seria difícil para Sumo identificar à primeira vista. A figura parecia estar olhando para a parede do castelo, estudando como escalar essa parede lisa dos fundos. Demorou de 3 a 5 minutos, mas quando os olhos de Sumo estavam um pouco tensos, a figura finalmente se moveu. Vendo o que se seguiu, Sumo de repente caiu na gargalhada. Este homem de preto parecia ter optado pelo mesmo método que Sumo usou antes para atacar o acampamento do povo leão. Para cavar um buraco. Ele pretende cavar um buraco sob o castelo Kobold? Vendo que o homem de preto começou a cavar com uma pá, até mesmo Sumo sentiu uma dor de cabeça vindo. Sem mencionar o quão profunda era a fundação de um castelo tão grande, alguém poderia cavar o solo congelado com apenas uma pá? Neste momento,
pode-se dizer que a parte de trás do castelo Kobold está silenciosa em meio a problemas. A velocidade do Homem de Preto não era lenta, então Sumo simplesmente continuou a olhar em volta enquanto estava deitado de bruços, ajudando a outra pessoa a escanear os arredores em busca de movimento. O povo-leão, que havia sido caçado por 2 dias, de alguma forma parecia ter mais números do que antes. Sumo se perguntou que incidente milagroso eles haviam encontrado. Os kobolds também estavam atacando descontroladamente durante a noite. Apesar da presença de magos e pólvora, os dois lados ainda estavam lutando ferozmente em termos relativamente equilibrados. O tempo passou devagar, mas o fogo não dava sinais de parar. Enquanto Sumo ainda observava os kobolds tentando apagar o fogo, Oreu, que estava deitado ao seu lado, latiu baixinho. Droga! Essa pessoa realmente conseguiu cavar um buraco. A sombra negra trabalhou duro por meia hora e, quando Sumo olhou para as paredes do castelo, metade da figura havia desaparecido milagrosamente no buraco. Depois de chutar levemente contra o chão, o resto de seu corpo também desapareceu e deslizou para dentro do castelo. Ao mesmo tempo, Sumo podia ver o chão sob a muralha do castelo. Não era a mistura esperada de alvenaria e pedra, ou cimento. Em vez disso, as fundações do castelo pareciam ter sido construídas com terra. Era uma estrutura que violava os princípios de bom senso da mecânica e da arquitetura. Se fosse pego pelo sistema, teria recebido inúmeras reclamações e comentários sobre sua má construção. Eles realmente não se esforçaram muito para construir isso. Se é apenas lama sob o prédio, como exatamente isso foi construído? Vendo que a figura estava rastejando, Sumo rapidamente pegou o mapa desenhado por Marçal para verificar o layout do primeiro andar do castelo. O primeiro andar era o espaço de vida dos kobolds, e a maioria dos guerreiros kobolds viviam nos quartos do primeiro andar. O design dessas salas não tinha a beleza ou a estética de um castelo humano. A maioria das salas internas estava amontoada, colocadas ao acaso uma ao lado da outra. Não é de admirar que Kento Maeda tenha ido ao castelo Kobold uma vez e nunca mais quis voltar. Este projeto, mais todas as excreções dos kobolds no castelo, provavelmente levaria apenas uma semana para fermentar antes que pudesse matar as pessoas diretamente com seu cheiro. Mesmo que ele ainda não tivesse entrado no castelo, olhando para o mapa, Sumo podia imaginar vagamente como o interior do castelo cheirava. Seguindo os desenhos e dimensões no mapa desenhado à mão, Sumo descobriu onde o túnel levaria sem muito esforço. Este local estava na sala de um guerreiro kobold. De acordo com as atuais condições caóticas de batalha do lado de fora, os guerreiros kobolds teriam sido despachados com força total e havia uma grande probabilidade de que não houvesse inimigos na sala. A única coisa complicada era que esta sala estava dentro do castelo kobold. Ele teria que passar por 6 quartos no caminho e passar por um corredor de 50 metros de comprimento antes de chegar à escada que levava ao segundo andar. O segundo e terceiro andares eram onde viviam os magos kobold. As escadas do segundo andar para o terceiro andar foram colocadas nas paredes do castelo, o que era ultrajante. Não vou mais ficar olhando para isso. Se eu demorar muito, o ladrão negro na minha frente terá levado todas as coisas boas. De qualquer forma, vou aproveitar esta oportunidade para saquear o castelo em chamas. Se eu não conseguir chegar lá em cima, vou me retirar aqui e fazer novos planos. Com tantos monstros ao redor, Sumo queria usar o míssil Dongfeng para que os monstros soubessem como era a justiça do céu. No entanto, quando ele pensou em como era um desperdício usar esse tipo de arma assassina em monstros com uma classificação de habilidade de combate abaixo de 5 pontos, Sumo rapidamente dissipou essa ideia. Oreu, fique aqui e guarde o tigre de terra, e espere por mim obedientemente. Se for perigoso, corra rápido e me deixe para trás. Sumo sorriu e bagunçou a cabeça de Oreu. Oreu parecia relutante em se separar de Sumo, mas ela só podia obedecer obedientemente. Olhando para a expressão dela, Sumo lentamente se levantou do chão e tirou sua máscara, seu olhar instantaneamente se tornando firme.
Ele pegou as duas pistolas K1 e as enfiou nos bolsos da cintura do uniforme de combate. Ele então pegou a lança elétrica de ferro fino e deslizou suavemente ao longo da encosta da colina. Cristais de gelo se condensaram na neve clara e branca e emitiram um som nítido ao roçar na armadura. A melhora de seu condicionamento físico trouxe não só um aumento de força, mas também uma série de outros bônus invisíveis. Ao mesmo tempo, a coragem que Sumo teve para entrar sozinho no covil do tigre foi devido ao aumento da coordenação geral e ao aumento da habilidade atlética que ele agora possuía. Vendo que o túnel já estava à sua frente, ele rolou e seu corpo instantaneamente reduziu o impulso de seu deslizamento. Ele parou firmemente na frente do buraco. Sumo não escolheu rastejar para dentro do buraco que havia sido cavado, mas caminhou rapidamente para um local a cerca de 5 metros de distância, onde ficava a próxima sala. Ele então convocou a pá de excelente qualidade do espaço de armazenamento. Sumo não sabia que tipo de pá o ladrão negro havia usado, mas a eficiência não seria tão alta quanto esta super pá construída pela bancada. Durante o primeiro movimento de escavação da escavadeira, uma luz piscou e a escavadeira ativou um acerto crítico. O solo originalmente duro e congelado tornou-se como tofu instantaneamente, e esse único movimento criou um grande buraco. O ladrão negro cavou a cova por quase meia hora. Em menos de 3 minutos, um grande buraco ainda mais exagerado apareceu ao lado da fossa anterior. A profundidade desse buraco era de cerca de metade da altura de uma pessoa, e bastaria agachar-se para passar. Guardando a pá, Sumo tomou alguns goles da água de energia psíquica e descansou por 2 minutos para recuperar as forças. Depois de dar uma olhada no fogo violento e na luta contínua do lado de fora, Sumo se agachou e correu para o fosso. Mal cheiroso. Sujo. Caótico. Esta foi a primeira reação de Sumo depois de entrar na área de residência do guerreiro kobold. Mesmo em um lado da sala, as fezes dos kobolds estavam empilhadas no canto da parede, com a distância de suas esteiras de palha para dormir sendo de apenas 3 a 5 metros de distância. Diante do cheiro pungente que poderia facilmente desmaiar, a máscara que resistia ao gás venenoso parecia ter perdido a maior parte de sua função. Mesmo que esta corrida tenha uma vantagem inicial, é impossível para eles alcançar a vitória nas fases posteriores. Embora eles tenham se transformado em formas humanas e tenham corpos humanoides, eles ainda mantêm os hábitos de bestas em suas almas sujas. Essas criaturas nunca se tornariam donas do deserto. Cobrindo o nariz e a boca com uma mão, Sumo tentou se orientar. Ele foi primeiro para a próxima sala, que era o buraco cavado pelo ladrão negro. Como esperado, na entrada da caverna, uma armadilha caseira para animais foi visivelmente colocada. Se alguém tentasse seguir atrás pelo túnel a partir de agora, seria pego diretamente pelo grampo e morreria no local. Que pessoa implacável! Olhando para a qualidade da armadilha, é provável que ele tenha alguma habilidade de combate. Se os seres humanos quisessem sobreviver neste deserto, como poderiam não ser implacáveis? Da mesma forma, essa também era a melhor maneira de julgar a capacidade de combate de uma pessoa. Essas pessoas ditas hipócritas, sem uma auréola de protagonista, não seriam capazes de sobreviver nem por uma semana no deserto do juízo final. Com esta armadilha para animais presa na porta, Sumo olhou para fora da porta e seguiu o caminho com confiança. O primeiro andar do acampamento não era complicado, e o ladrão negro também escolheu seguir em frente. Caminhando em direção às escadas para o segundo andar, depois de passar por 3 quartos, Sumo finalmente viu o primeiro kobold morto. Este era um kobold que havia sido desativado e tinha um braço faltando, e foi por isso que não correu para lutar contra o povo-leão neste desastre. No entanto, neste momento, um buraco de 1 polegada de comprimento foi aberto em seu pescoço e o sangue ainda estava jorrando. Sumo abaixou a cabeça e apontou a lanterna para o pescoço do kobold, inspecionando cuidadosamente o ferimento. Tiro fatal. A única ferida foi no pescoço. O julgamento preliminar seria o ferimento causado por uma espada ou objeto pontiagudo semelhante. A possibilidade de adagas não pode ser descartada.
A ferida não penetrou profundamente na carne e não houve rasgamento do tecido da pele próximo a ela. Existem duas possibilidades. Depois de dias lutando no deserto, Sumo frequentemente refletia sobre suas deficiências após uma batalha e desenvolveu um senso preliminar de combate. Muitas informações foram reveladas por esta ferida. A ferida não era profunda. Isso significava que o ladrão negro tinha uma alta consciência e eficácia de combate, causando maior dano com o mínimo de força, e a arma também era muito afiada. A outra conclusão foi: força insuficiente. Se fosse Sumo quem usasse a espada, ele poderia arrancar toda a cabeça do kobold de seus ombros com um único golpe. Era impossível para ele criar uma ferida tão pequena. Mantendo suas dúvidas escondidas em seu coração, Sumo não esperou mais. Ele retraiu a lança elétrica e puxou a besta elétrica e a pistola. Se o oponente fosse uma pessoa com alto nível de consciência de combate, o combate corpo a corpo seria muito arriscado e essas duas armas estavam longe de serem suficientes. Não havia perigos ao longo do caminho. Quando a segunda escada apareceu na frente de Sumo, o número de kobolds que morreram ao longo do caminho ultrapassou 9. Cada ataque era fatal. O ferimento fatal de cada kobold estava no pescoço, o que deixou Sumo certo de que o ladrão negro era um mestre. Muito bem. Vou deixar você ser meu assassino. Uma luz fria brilhou em seus olhos, enquanto Sumo dava passos rápidos e subia as escadas. Depois de chegar ao segundo andar, Sumo rapidamente entrou na sala ao lado dele e observou a situação no segundo andar de lado. Para ir para o terceiro andar daqui, ele teve que passar por uma seção da parede do castelo. Havia um grande número de magos kobold na parede neste momento. Não seria uma tarefa fácil romper. Assim como Sumo estava se sentindo confuso, uma bola de fogo vermelha apareceu de repente em sua visão e, ao mesmo tempo, o grito de um kobold foi ouvido. Se Sumo não estivesse dentro do castelo, esse grito não teria sido ouvido do lado de fora, onde prevaleciam os gritos de matança e o vento uivante. No segundo seguinte, o ladrão negro apareceu da sala onde a bola de fogo foi lançada. Ok. Desta vez, vou ver como você chega ao terceiro andar. Parado de lado contra a porta, Sumo esperou em silêncio e, com certeza, as ações do ladrão negro não desapontaram Sumo. No segundo andar, ele encontrou uma maneira de subir ao terceiro andar sem passar pela parede do castelo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.